Olá, meus amigos. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. E vamos a mais uma dica de hoje. Você já ouviu a expressão linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível? Você sabe o que isso significa? Se você já ouviu o termo e não conhece, chega mais que hoje nós vamos te contar o que isso significa. Quando o assunto é programação de computadores, nós temos uma infinidade de linguagens que pode ser utilizada. Nós, para conversarmos com outros seres humanos, temos várias linguagens, por exemplo, o português, o inglês, o francês, o espanhol, dentre uma série de outras linguagens faladas mundo afora. Para programar computadores, nós precisamos conversar na linguagem dos computadores. E os computadores só entendem zeros e uns. Essa é a linguagem nativa de cada computador, que nós chamamos de linguagem de máquina, ou linguagem de baixo nível. Então, essa é a linguagem que as máquinas entendem. Contudo, essa linguagem de baixo nível ela é de difícil compreensão para nós, seres humanos. E é então que surgiram as chamadas linguagens de alto nível. Por que alto nível? Porque elas são mais semelhantes com a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí então nós temos as linguagens de alto nível, que em sua grande maioria são mais semelhantes com a língua inglesa. E aí, por que alto nível? Porque ela é mais fácil para a compreensão humana, só que um pouco mais difícil para o processamento do computador. E aí, então, nós precisamos de um processo chamado de compilação, que vai traduzir essa linguagem alto nível para a linguagem de baixo nível, para os zeros e uns. Então, por exemplo, linguagens como a linguagem Assembly, que algumas décadas atrás era uma linguagem muito conhecida, também chamada de linguagem de montagem. É uma linguagem de baixo nível, porque ela é muito semelhante, próxima já à codificação de zeros e uns. Então, a tradução da linguagem Assembly para os zeros e uns é um processo muito próximo, já um processo mais fácil de ser feito pelo computador. Consequentemente, linguagens como, por exemplo, a linguagem C, C++, Java, Python, são linguagens de alto nível. Ela é mais fácil para a compreensão humana e é mais trabalhosa para ser traduzida para que o computador entenda o que está sendo dito ali. E para apresentar um exemplo bem simples aqui, por exemplo, aqui à direita nós temos um programinha bem simples em linguagem C que vai imprimir na tela a frase Olá Mundo. Normalmente é o primeiro programinha que quem está aprendendo a programar escreve. Aqui do outro lado nós temos o mesmo programa que vai imprimir na tela o texto Olá Mundo. Porém, enquanto à direita nós temos um programa em linguagem C, que é uma linguagem de alto nível, à esquerda nós temos o mesmo programa em Assembly. Percebam que ele é muito mais extenso e a compreensão desse programa é muito mais complexa. Olhando essas instruções, olhando cada linha de código, não fica muito visível, não é perceptível o que cada linha está fazendo. Em contrapartida, aqui à direita, nós percebemos, mesmo que cada linha não seja intuitiva, nós percebemos, por exemplo, aqui nós temos um comando printf, que se você conhece um pouquinho da língua inglesa, você acaba imaginando que isso tem a ver com o print, de imprimir. Então já é possível fazer uma relação que esse comando vai imprimir alguma coisa em algum lugar, nesse caso na tela. Aqui então nós temos o texto que será impresso e aqui é a finalização da função return, vai retornar alguma coisa para alguém. No caso,
quem chamou a nossa função. Então percebam que ele é muito mais sucinto, ele é menor e é mais fácil de compreender. Consequentemente, este aqui ele é bem mais extenso e bem mais complexo. Então, toda vez que você ouvir o termo linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível, sempre tenha em mente isto: a linguagem de baixo nível é exatamente uma linguagem que o computador entende ou muito próxima daquilo que o computador entende. Consequentemente, uma linguagem de alto nível, ela está mais próxima da linguagem que nós humanos entendemos. Consequentemente, é necessário um processo aí no meio para traduzir essa linguagem de alto nível para que o computador então entenda. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que nós iremos te ajudar. Curta nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.